Vamos à resolução da questão 55 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS do ano de 2021/2022. A questão 55 é a da prova de código 42. Vamos ao enunciado da questão. Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no treino anterior. Então, por exemplo, se hoje ele treina 120 saques, como a partir de amanhã ele vai treinar 5 saques a mais sempre em relação ao dia anterior, então se ele treina 120 hoje, amanhã ele vai treinar 125, depois de amanhã 130, no dia seguinte 135 e assim por diante. Aí, se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele quer saber, ele vai conseguir isso em qual dia de treino, certo? O 10º, 12º, 13º ou 15º dia, considerando hoje como sendo o primeiro dia. Observe que isso é um problema que envolve uma progressão aritmética, certo? Só que daria para ser resolvido você escrevendo termo a termo, até chegar no 180 desejado, ok? Você pode iniciar aí com 120 saques, aí como vai aumentando de 5 em 5, você iria escrevendo a sequência 120, que é o primeiro dia, 125, 130, 135 e assim por diante até chegar a 180, certo? Isso seria uma forma de resolver se o candidato, na hora da prova, ele não enxergasse que isso se trata de uma progressão aritmética. Ou até mesmo que se ele não souber o assunto progressão aritmética, ele consegue resolver a questão desta maneira que eu estou comentando, certo? Então vamos à resolução da questão e vamos fazer isso de maneira formal, certo? Usando progressão aritmética. Eu vou considerar o número de saques do primeiro dia, certo? 120. E aí eu vou representar isso por A1, ok? Deixa eu só mudar a cor aqui. Então, o primeiro termo da progressão vai ser 120. Isso eu vou representar por A1. Como aumenta de um dia para o outro de 5 saques, como há o aumento de 5 saques, esse aumento vai ser a razão da progressão. Então, ele informa também que a razão da progressão é igual a 5. E ele quer parar exatamente quando chegar em 180 saques. Então, 180 aí acaba sendo o enésimo termo da progressão. E esse N é o quê? É o enésimo dia em que vai ocorrer esses 180 saques. Então, a resposta da questão é exatamente o valor do N dessa progressão, ok? Utilizando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, o termo geral AN, ele é o quê? Ele é o A1, ou seja, o primeiro termo, mais N menos 1, que é a quantidade de termos, ou melhor, o N é a quantidade de termos, menos 1, multiplicado pela razão, certo? Então, essa é a fórmula do termo geral. Então, substituindo o que a gente conhece, vamos ficar com o quê? 180 igual a 1, que é 120, mais N, que é o que a gente quer descobrir, menos 1 vezes a razão, que é igual a 5. E agora é só resolver essa equação do primeiro grau. Passando 120 para o primeiro membro, vai ficar 180 menos 120, que é 60, ou seja, 5 multiplicado por N menos 1 vai ser igual a 60. E aí, se eu dividir ambos os membros da equação por 5, eu vou ficar com N menos 1 igual a 12. Somando 1 de cada lado, vamos ter que o N vai ser igual a 13. Então, no 13º dia, certo? O N é o número de dias, então no 13º dia
ele vai atingir o objetivo que é realizar 180 sacos. Então, 13 é a resposta da questão. Aí observe que 13º dia encontra-se na alternativa C. E, portanto, letra C é a alternativa correta para a questão 55.